algumas propriedades, tá? Como essa daqui, essas primeiras aqui, tá? Todas elas vão dar determinante igual a zero. Ou seja, eu não preciso ficar calculando determinante se eu notar que alguma dessas coisas acontece. Bom, o que significa, então? Fila nula. Primeira coisa, fila, tá? Fila pode ser tanto linha ou coluna. Tá? Quando eu estou falando de fila, eu estou falando tanto de linha quanto de coluna. Então, uma fila nula, por exemplo, eu tenho lá quero calcular o determinante dessa matriz aqui. Determinante de 1, 2, 3, 0, 0, 0, 3, 2, 1. Tá? Eu tenho aí uma fila nula, certo? Que é essa coluna aqui. Como ela é nula, automaticamente o determinante é zero. Eu não preciso ficar calculando. Se eu notar, então, uma fila nula, o determinante vai ser zero. Tá? Depois, tanto na horizontal quanto na vertical, né? Fila, linha ou coluna. Filas iguais, duas ou mais. Ou seja, se eu tenho lá o meu determinante, quero calcular o determinante, tá? Tenho 1, 3, 5, 4, 2, 0, 1, 3, 5. Olhei para cá, vou calcular o determinante. Mas olhe para cá, essa fila aqui é igual a essa aqui, essa linha é igual a essa linha. Quanto vale o determinante? Zero. Não preciso calcular, tá? Vai valer zero. Filas proporcionais. O que são proporcionais? Multiplicado por um número, né? Então, por exemplo, 1, 5, 2, 10. Tem aí a minha matriz A, 1, 5, determinante disso. Se eu olhar para cá, olha só, 1 e 2. Essa segunda fila aqui é a primeira multiplicado por 5, certo? Toda ela. Né? 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10. Então, ela foi multiplicada por 5, ou seja, ela é proporcional à primeira, só que multiplicada por 5. Ela foi gerada a partir da primeira. Logo, determinante zero. Também não preciso calcular. Podia olhar aqui também, né? Olhar para cá, ó. 1 e 5. Olhei para essa aqui. Quando eu olho para essa aqui gerou a partir de multiplicado por 2. 1 vezes 2 é 2, 5 vezes 2 é 10. Então, qualquer uma ou para o olhar vertical ou para o olhar horizontal, eu vou verificar que existe uma proporção, e quando filas são proporcionais, elas dá zero. Tá? O terceiro exemplo, tá? É combinação linear de duas outras. O que é combinação linear, pessoal? Combinação linear nada mais é do que se eu pegar duas colunas ou duas linhas e fazer uma operação entre elas e gerar a terceira. Essa operação pode ser de soma ou subtração. Por exemplo, eu tenho aqui a minha coluna 1, 3, 2. Aí a coluna 2, 1, 4. E essa minha coluna aqui vai ser gerada a partir da soma dessas duas. 3, 4, 5. 6, desculpa. Certo? Isso é combinação linear. Tá? Eu somei a C1 mais C2 igual a C3. Tá? Coluna 1 mais a coluna 2 é igual à coluna 3. Ou a coluna 3 é igual à soma das duas primeiras colunas. Determinante é zero. Então, se eu notar qualquer uma dessas quatro propriedades aí, dessas quatro situações,
o meu determinante sempre vai ser zero, eu não preciso ficar calculando. Bom, e o determinante zero, tá? Até coloquei um asterisco aqui, tá? Todas elas vão dar determinante zero, tá? Esse é um elemento comum, tá? Depois quando a gente entrar lá em sistemas lineares, tá? A gente sempre vai buscar esse determinante igual a zero. Geralmente o determinante igual a zero é importante para nós e os exercícios tendem a ser zero ou não, tá? Então, é uma maneira mais rápida de verificar essa propriedade. Bom, o determinante, tá? Ele muda de sinal. Se eu troco de posição entre filas, por exemplo, eu tenho aqui o determinante de 1, 3, 2, 1, 4, 1, 0, 1, 1. Tá? Tem esse determinante aí, eu não sei quanto vale, vamos dizer que vale, vamos calcular ligeirinho, pelo método ninja. 1 vezes 4 vezes 1 é 4, mais 3 vezes 0 dá 0, mais 1 vezes 2 dá 2, igual a 6. Das diagonais principais eu vou ter 0, 1 vezes 1 vezes 1, menos 1, 1 vezes 3 dá 3, vezes 1 dá 3, com menos 1, menos 3. Então, menos 4. 6 menos 4 dá 2. Esse é o valor do nosso determinante dessa matriz aí. Ao fazer isso aqui agora, por exemplo, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 3, 4, 1. Tá? Vejam, eu troquei de posição a minha coluna 3 com a coluna 2. Só fiz uma troca de posição, não mudou os números, certo? O determinante disso aqui é menos 2. Não preciso calcular. Eu fiz uma troca de posição, menos 2. Ah, mas se eu fizer outra troca de posição, multiplica por menos 1 de novo, ele volta a ser 2. Tá? Então, se eu fizer troca de posições ímpares, dá negativo. Troca de posições pares, positivo. Tá? Ele fica só mudando de sinal a cada troca de posição de filas. Tá? Filas, me refiro tanto linhas quanto colunas. Tá? Se vocês quiserem verificar, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 4 dá 0. 2 vezes 4, 8, vezes 0 dá 0, mais 0. 1 vezes 1 dá 1, vezes 3, mais 3. Então, isso aqui dá 5. Para a diagonal secundária, eu vou ter 0. 2 vezes 1, menos 2. E 4 vezes 1, menos 4. Então, isso aqui vai dar... Aqui dá 4, né? Ali é um 1. Eu confundi. Dá 1, dá 4. E aqui dá menos 6. Menos 6 com 4 igual a menos 2. Fecha ali nosso resultado. Bom, então, essas são uma das principais aí que eu gostaria de falar por enquanto. Tá? E agora, umas mais elementares, mas são importantes também, tá? Que são determinante, a primeira do livro de vocês, tá? Determinante de A é igual a determinante de A transposta. Ou seja, se eu tenho uma matriz A, certo? E eu calcular o determinante dela, esse mesmo valor vai valer para a matriz transposta a ela. Tá? Então, eu não preciso calcular o determinante da transposta e da original, porque eles são iguais, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o determinante de 1, 3, 0, 2 é igual ao determinante de 1, 3, 0, 2.
Porque se essa aqui é a minha matriz A, essa aqui é a minha matriz A transposta, né? Então, esses determinantes são iguais. Tá? Essa é a nossa primeira propriedade aí do livro de vocês. Tá? Depois, a propriedade 2 do livro de vocês, tá? Nada mais é do que essa que eu defini aqui em cima de mudança de sinal, tá? Troca de posição entre filas muda de sinal. Então, troca de posição. Entre filas. Essa é a nossa segunda propriedade, que foi essa que eu citei aqui em cima. A terceira propriedade, se duas filas paralelas de uma matriz quadrada são iguais, então o valor do determinante dessa matriz é zero. Sim, foi a que eu falei. Aqui, ó, duas filas iguais, ó. Terceira propriedade, filas iguais. Tá? Então, determinante zero, filas iguais. Determinante zero. A4. Multiplicação por escalar. A quarta propriedade, tá? Determinante de K vezes A é a mesma coisa que K vezes determinante de A. Tá? Sendo K um número, tá? Número real. Tá? Então, se eu multiplicar uma matriz por um escalar, o determinante também é multiplicado por essa matriz. Tá? Depois, a quinta, que eu acho que é a mais interessante de todas, que é até um teorema, né? A quinta propriedade é o teorema de Binet. Ele fala que o determinante de um produto é igual ao produto dos determinantes, ou seja, determinante de A vezes B é igual a determinante de A vezes determinante de B. Então, se eu calculo uma e depois calculo a outra, eu também tenho o produto deles, tá? Eu não preciso fazer aquela multiplicação de matrizes, aquela trabalheira que a gente fazia lá em matrizes, fazendo o produto entre elas. Eu não preciso fazer tudo aquilo para calcular o determinante. Basta que eu calcule o determinante de cada uma e aplique o teorema de Binet. Tá? Determinante de potência. É a mesma coisa que a potência do determinante. Tá? Eu calculo o determinante e depois elevo ele na potência n. E o determinante da inversa. Determinante A na menos 1 vai ser igual a 1 sobre determinante de A. Exatamente a mesma ideia da potência, né? Se a potência é menos 1, eu inverto, né? Essa é a lógica aí. Então, o determinante da inversa vai ser 1 sobre o determinante da original. Isso é tudo bem, pessoal.